Vou falar bem baixinho nesse vídeo porque tem muitos bebezinhos dormindo aqui. Sejam muito bem-vindos ao Calopsita Fiore e nesse vídeo vocês vão me acompanhar aqui, ó, devolvendo os ovinhos aqui da minha caixinha de ovos para os seus respectivos casais, tá? Galera, dos 20 casais que eu coloquei aqui, que eu mostrei para vocês em vídeos passados, 14 desses casais já entraram em postura e muitos eu já vou devolver os ovos de um processinho muito importante chamado manejo dos ovos, que é basicamente o seguinte: botou o primeiro ovo, eu retiro no dia que bota, tá? Botou o segundo ovo, eu retiro também, geralmente esse segundo ovo é 2 dias depois. Terceiro ovo, eu retiro também. Hoje muitos já botaram o quarto ovo, alguns ainda vão botar o quarto ovo ao longo do dia, então eu já começo a devolver os ovos, tá? Por que eu faço isso? Porque daí os filhotes vão nascer no mesmo dia. Porque quando esses ovinhos ficam aqui em temperatura ambiente, que eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso, o embrião ele não se desenvolve, ele fica ali em stand-by. E daí ele pode até ficar durante um período ali de 5, 6 dias no máximo, sem morrer, tá? Não pode ficar muito tempo aqui não, senão também o bichinho que tá ali dentro, o embriãozinho, vai morrer, tá? Eu acabei nem me apresentando, né? Meu nome é Leandro Fiore, sou biólogo, sou criador de calopsitas. Se você tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa o like aí. E pra você, meu querido inscrito, eu nunca te pedi nada, né? Então eu vou pedir agora. Deixa um comentário aí, um bom dia, boa tarde, oi. Fala uma receita de bolo, alguma coisa aí, porque ajuda muito, né, no alcance que o vídeo vai ter aqui no YouTube, tá? Então deixa um comentário aí, pode ser uma crítica também, não tem problema, tá? Então vamos lá, gente, vou esmiuçar um pouquinho mais o meu manejo para vocês entenderem, para vocês até se inspirarem, tá? Eu tenho aqui, ó, uma prancheta onde eu tenho uma tabela com todos os parâmetros que eu anoto ao longo do processo da temporada de reprodução. Então a primeira coisa que eu anotei aqui na primeira parte da tabela é o dia que iniciou a postura, a data que o primeiro ovo foi botado. Isso é muito importante. Depois, agora, na segunda coluna, eu vou começar a anotar o dia que os ovos foram devolvidos. Essa segunda coluna é mais importante ainda, sabe por quê? Porque eu contando aqui a data de hoje, mais 18 dias, tem que corresponder à data de nascimento. Pode variar um pouquinho, né? Como estamos falando de seres vivos, pode nascer um dia antes? Pode. Pode nascer 2 dias depois do previsto? Pode. Mas para calopsitas, pelo que eu já observo aqui, passados 20, 21 dias, desde que o ovo começou a ser chocado, esse filhote não nasce mais. Daí a gente não vai ficar estressando o casal, né? Porque eles acabam tendo um estresse de ficar ali no ninho, protegendo o ninho. Daí caso os ovos não estejam galados, ou mesmo galados não nasçam os filhotes, a gente pode retirar aquele ovo, que a gente espera que não sejam muitos ovinhos, tá? E por que é interessante a gente devolver ali 4 ovos e começar a chocar esses 4 ovos no mesmo dia? Porque pelo menos os 4 primeiros filhotes vão nascer no mesmo dia. Para que isso serve? Para eles terem o mesmo tamanho e não ter competição ali dentro do ninho. Porque imagina só, um filhote nasce outro, o outro nasce daqui uma semana, que às vezes tem esse gap, né, do primeiro ovo até o último ovo. O último filhote ele vai ser muito pequenininho, o primeiro filhote vai estar grandão, pode pisotear o pequeno, pode não deixar o pequeno se alimentar, e daí a gente com isso, né, fazendo esse manejo, nós vamos evitar mortalidade, beleza? Algumas dúvidas muito recorrentes aqui que eu vou responder para vocês agora. É preciso marcar, pegar um lápis, uma caneta e marcar o ovo? Como eu estou fazendo a anotação da data da postura e a data que iniciou a choca, eu não estou fazendo nenhuma marcação do ovo. Ou melhor, no ovo. Porém, tem muitos criadores que fazem, tá? Pega um lápis ou uma caneta e marca lá a data do primeiro ovo, ou faz uma bolinha no primeiro ovo, 2 bolinhas no segundo. Eu, particularmente, não estou vendo o motivo para fazer isso, tá? Tem criador que até pesa o ovo, coloca numa balança. Enfim, é respeito, tá? Mas aqui no meu manejo eu cheguei à conclusão que não tem necessidade, é um trabalho a mais. Já marquei o ovo? Já marquei com lápis. O lápis, inclusive, é a forma mais segura, porque o grafite do lápis não é tóxico. Porém, tem grande chance da fêmea tomar banho ali, sentar em cima dos ovos e apagar a marcação que você fez. Tem aquelas canetinhas de escrever no CD que não apaga,
Porém, aquela tinta é tóxica. Já marquei com aquela caneta? Já. Se vocês forem ver os primeiros vídeos aqui do canal, eu marco com aquela caneta. Os filhotes morreram por isso? Não. Mas é um risco que eu pretendo não correr, né? Se tem uma pequena chance de ter uma intoxicação, você vai ficar correndo esse risco sem necessidade? Então não vejo necessidade, beleza? Eu marcaria o ovo com uma bolinha, com alguma coisa, apenas se eu fosse pegar um ovo que é de um casal 1 e colocar para um casal 10, para um casal 2, entendeu? Se eu fosse fazer esse manejo. Até então, com os ovos aqui que eu tenho no momento, eu não vou trocar de casal. Inclusive, ó, cada casal recebeu aqui a sua caixinha, a sua cumbuca. Esse aqui, por exemplo, é do casal 16, que eu já vou mostrar para vocês quem são os donos dessas caixinhas. Vou devolver o 16 no ninho 16, tá? Para manter ali o padrão de genética. Caso o casal abandone o ninho, caso, sei lá, aconteça algum imprevisto, daí eu posso pegar esses ovos e passar para outro casal. Mas aí eu vou fazer a marcaçãozinha no ovo, tentar ver mais ou menos o dia que nasce o filhote do casal A e do casal B, para tentar não misturar esses filhotes. Apesar que na maioria das vezes a gente consegue reconhecer pela mutação do filhote, mas eventualmente pode ser 2 casais da mesma mutação, e daí a gente não pode ter essa mistura de hereditariedade. Uma vez que, inclusive, eu forneço para o meu cliente, né, um material ali, no caso um documento, com toda a hereditariedade, quem são os pais, as mutações. É basicamente um atestado de pedigree, para futuramente a gente não, né, misturar ali genética, irmãos, né, para evitar problemas ali para futuros criadores. Então vamos lá, vamos devolver esses ovinhos agora para o ninho. Se ficou alguma dúvida, não esquece de deixar aqui embaixo que eu vou te responder, tá? Colocando a dúvida na semana que eu postei o vídeo, eu sempre respondo. Eu já mostrei os casais num vídeo passado também, vou deixar listado aqui em cima, porque agora eu vou só falar o número e o nome do casal, não sei se vai dar pra mostrar o casal no ninho, né, porque senão tem que ficar mexendo a câmera e eu tô carregando o ovo, e daí não dá muito certo, né. Então vamos então pro casal número 1, casal que nunca falha, já botou o 4º ovinho hoje, que é o Alvo e a Atena, ó, que tá bem aqui, ó, aqui tá numerado 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, e assim vai percorrendo aqui todo o meu criatório, todo o meu viveiro. Ah, um detalhe muito importante que eu já estava me esquecendo. Eu vou repor a maravalha. Já tem maravalha no ninho, mas muitos casais jogam para fora. Ah, se eles jogam para fora, por que você coloca? Gente, na natureza, eles fazem buraquinho nas árvores para chocar em troncos ocos. E esse processo de fazer buraco é uma memória genética que eles têm ainda. Por isso que eles destroem o ninho. E quando você coloca a maravalha, em vez de eles destruir o ninho, eles vão jogar a maravalha para fora. Vai ajudar, inclusive, a desestressar. O macho ele se sente ali preparando o ninho para atrair a fêmea. Tá? Então tem que ter a maravalha desde o primeiro dia de ninho. Agora eu vou devolver os ovinhos, daí eu vou repor a maravalha. Essa maravalha, que é uma serragem, ela impede que o ovo fique rolando de um lado para o outro, tá? Porque às vezes o macho sai, a fêmea sai, esse ovo rola, pode quebrar. Então a maravalha vai deixar o ambiente ali mais confortável, mais fofinho, né, para proteger os ovos que são bem frágeis. Por favor, não vai me usar maravalha pó de serra que você pega lá na serragem de algum local, na serralheria de algum local. Sabe por quê? Porque pode estar sujo, contaminado. Vou pegar o que eu uso aqui para vocês. Eu uso esse aqui, ó. Tá? Não estou fazendo propaganda da marca não, mas geralmente é vendido para roedores, para hamster. Às vezes vem com pó. Esse aqui mesmo eu estou vendo que está com bastante pó. E daí eu pego uma peneirinha e vou coar esse pó, porque esse pó pode irritar o olho, narina, para vir mais tipo assim, as partículas, né, de madeira. Isso aqui é de pinos, inclusive, que não é uma madeira tóxica. Tá? Então eu vou fazer esse processo que eu não tinha preparado e já volto no vídeo. 1 hora depois. Tá aqui então a maravalha já peneirada, sem pó. Vou colocar um pouquinho aqui no ninho 1 e já vou devolver os ovos do ninho 1. Ovo devolvido, agora eu vou anotar a data aqui na minha planilha, na minha tabela. Ninho 2, o ninho 1, tá gente, era do Alvo e da Atena. O ninho 2 é do meu casal lutino, o macho portador de lutino, a fêmea lutino, que é o Luke e a Mel, tá? Vou devolver os ovinhos dele também, ele já tem 3 ovinhos, vão botar o 4º hoje provavelmente. Ninho 3 é do Biquinho e da Olivia, um casal também que nunca me decepciona. Já estão, ó, com 4 ovinhos, hora de devolver. 1 hora depois. E ainda, gente, depois que eu devolvo os ovos, é muito comum. Às vezes a calopsita ainda botar o 5º, 6º, 7º ovo, e esses filhotes vão ser um pouquinho menores.
Só que daí a gente vai acompanhando, separa, faz manejo de filhote se precisar, ou às vezes com diferença de 1 ou 2 dias não é problemático. Eu geralmente olho, pessoal, o ninho 2 ou 3 vezes por dia, porque ao longo do dia é muito comum os outros casais irem botando o ovo e daí eu coloco aqui na caixinha. Tem mais um ninho para devolver, que é o ninho número 13, e o número 14 tem 2 ovinhos, e daí acabaram os ovinhos por enquanto. Tá? E daí esse processo continua por mais 1, 2 semanas, enquanto os casais vão chocando, a gente vai fazendo o manejo dos ovos, dos ovinhos que ainda estão por vir. Muito importante, tá, gente? Antes de devolver aqui o último ninho, que é de número 13, é sobre a temperatura dos ovos que ficam aqui na caixa de manejo de ovos. Acontece mais ou menos o seguinte, os dados que a gente tem sobre incubação de ovos são muito fidedignos para a galinha. Para a calopsita a gente não tem muita pesquisa, mas a gente mais ou menos associa ali com os números que a gente tem para aves, para galinhas, tá? Mas vamos lá. Quando o ovo ele abaixa ali de 20 graus, ele entra meio que numa pausa fisiológica. O embrião ele para de se desenvolver. Então por isso que a gente pode tirar o ovo assim que ele assim que ele é botado. Se o ovo ficou ali no ninho 2, 3 dias, você não faça mais o manejo do ovo. Porque a hora que ele começa a se desenvolver, tipo, esquentou o ovo, não é interessante você baixar a temperatura novamente, tá? Essa semana aqui onde eu moro foi uma semana de muito calor, 34, 35 graus. Por isso, 34, 35 graus, mesmo fora do ninho, o ovo começa a chocar. E daí de dia tá quente, daí deixo fora. De noite abaixa a temperatura, o embrião aqui dentro pode morrer. Tá? Então essa caixinha ficou lá no meu quarto, onde tem ar-condicionado. Coloquei o ar-condicionado com uma temperatura alta ali, 27, 28 graus, para manter essa caixa ali sempre próximo de 25, 26 graus. E daí tá mais próximo de 20, que é uma temperatura que eu considero agradável, e daí os ovos não vão começar a se desenvolver aqui dentro, e não tem risco de morrer o embrião. Tá? Isso é muito importante. Então qual que é a dica? Resumindo tudo isso que eu falei, em dia muito quente, cuidado com o manejo dos ovos. Se você não tem lá um local refrigerado, é melhor nem fazer. Deixa com os pais mesmo e depois você vai manejando os filhotes. Vamos lá, devolver o ninho 13, deixa eu ver quem que é o 13. O 13 é o Winter. O Winter também é um casal que eu gosto muito, o Winter e a Sunny. Nessa temporada de reprodução, pelo menos uma vez por semana eu vou produzir um vídeo como esse, mostrando o que está acontecendo, se vai ter filhote nascendo, os casais que vão dar bom, os casais que não vão ser tão bons assim, para vocês acompanharem tudo o que acontece aqui no Calopsitas Fiore. Inclusive, vou responder as dúvidas de vocês no próximo vídeo. Então, quem comentar no dia que é lançado esse vídeo aqui embaixo, comenta a sua dúvida, que daí no próximo vídeo eu vou tirar um tempinho do vídeo e vou responder as melhores perguntas. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui então. Um forte abraço para vocês e até a próxima.